Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Bruna é de Sorocaba, no estado de São Paulo. Ela é psicóloga, mas jogou futsal por muito tempo. Um detalhe cá entre nós, eu também jogava. Eu amo esse esporte. Bom, enfim. Um dia ela estava voltando de uma partida e quando foi tirar a mala que estava no porta-mala do carro, levou uma forte batida na cabeça. Achou que estava tudo bem, só que ao entrar em casa ela desmaiou e teve uma EQM. Quando ela percebeu, ela estava em outro lugar. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Na primeira parte, ela nos conta sobre a sua EQM e na segunda parte, ela responde às nossas muitas perguntas. Se gostarem, por favor, deixem o seu like, comentários, compartilhem com os amigos e também não se esqueçam de se inscreverem no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Bruna. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você ache legal nos contar. Por favor, se apresente, diga de onde você está falando, o que você faz e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Nós agradecemos muito desde já e a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Eu falo de Sorocaba, São Paulo. Meu nome é Bruna, sou psicóloga clínica e escolar, né? Atualmente atuo nessas duas áreas. Sou ex-jogadora de futsal, né? Amadora. E, enfim, entre outras atividades aí e hobbies, o esporte é uma das coisas que eu gosto muito, apesar de eu não trabalhar diretamente com o esporte. Bom, a minha experiência, a princípio, né, conforme a nossa conversa, a minha experiência eu imaginei que não fosse uma EQM, não fosse considerada uma EQM, mas depois a gente conversando melhor, fez sentido que sim, né, que a gente pudesse, assim, nomear. Bom, eu tenho 36 anos, essa experiência que eu vou relatar, ela ocorreu, eu não sei precisar exatamente a idade, mas eu acho que eu tinha por volta dos 15 ou 16 anos, porque eu me lembro que na época eu estava no ensino médio. E na época que eu estava jogando bastante, enfim, foi mais ou menos nessa época. Então, por volta dessa idade, então faz uns 20 anos já. Eu estava com a minha família, voltando de carro de um dos jogos, né, que a gente tinha jogos toda semana, e estava toda a família no carro, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu, e a gente carregava no porta-mala do carro os uniformes, as bolas, tudo. E aí a gente chegou em casa, estacionou o carro, meu pai entrou, minha mãe entrou, e minha outra irmã entrou, e ele pediu para eu pegar. Alguém sempre pegava as malas, né? E acabei que eu e minha irmã fomos pegar as malas, as bolas do carro. E no momento que eu peguei a mala e coloquei no chão e me abaixei para fechar, eu não lembro exatamente se eu estava fechando a mala, enfim, eu abaixei. A minha irmã fechou o porta-mala com a quina do porta-mala nessa parte da minha cabeça. E quando ela bateu, assim, no primeiro momento eu não desmaiei, eu continuei acordada, mas com muita dor, então eu não consegui nem falar, porque eu travei de dor ali, fiquei sentindo a dor e ela ficou desesperada, foi chamar meu pai, porque ela não sabia com a gravidade do machucado ali na hora. Aí meu pai veio me buscar e a gente entrou em casa. Eu achei que estava tudo bem, falei, tá passando a dor, ok. Quando eu entrei na cozinha, eu percebi que eu ia desmaiar, porque começou a pingar sangue no chão. Eu acho que eu tenho uma certa... Eu não posso muito com sangue. E aí eu desmaiei. Já tive, né? As pessoas vão falar, mas é só um desmaio e tal. Já tive outros desmaios, pessoal, eu desmaio com certa facilidade. Mas esse foi diferente de todos os outros que eu já tive. Então, na hora que eu desmaiei, eu não estava mais ali. Eu simplesmente
saí dali. Tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento desapareceu, sumiu. E eu me vi num lugar, e esse lugar eu chamo de lugar, mas eu não sei se eu posso chamar de lugar. Eu me vi numa realidade muito, muito, muito diferente dessa, assim, totalmente diferente dessa. Era tudo que eu via, não com esses olhos, tá? Tudo que estava ao meu redor eram luzes fluorescentes. Luzes de todas as cores, muito colorido, muita cor. Era rápido. Eu tinha uma sensação de velocidade muito grande. E era uma sensação, assim, muito boa. Era uma sensação também de que tinha muitas pessoas naquele lugar. Eram milhares de pessoas. Eu estava num ambiente cheio de pessoas, mas não eram pessoas corpos, tá? Eu chamo de pessoas porque eram seres, eu não sei. Eram seres de luz, né? Eu também era assim, tudo era assim, tudo. Era extremamente vibrante, extremamente intenso. E, basicamente, o que eu sentia naquele ambiente era amor, alegria, muita alegria, muita alegria. Muito amor, um amor assim, como é que eu posso descrever esse amor? Era um amor homogêneo. Eu senti um amor que ele permeava todas as pessoas que estavam lá. É como se a gente fosse aquele amor. E a sensação de conexão com tudo que tinha ali era muito grande. É como se, na verdade, a gente fosse eu vou chamar de mar de amor e mar de alegria também. Mas existia uma sensação de individualidade. É como se, ao mesmo tempo que eu sou tudo isso, que eu sou todas essas pessoas, que a gente é uma coisa só, ao mesmo tempo existe milhares de individualidades ali, extremamente conectadas. E quando eu falo em homogêneo, eu estou querendo dizer que não existia, assim, parecia que não existia uma tendência, uma preferência, sabe? Eu gosto mais dela, eu gosto mais dele. Não, era uma sensação de que todo mundo era profundamente amado. E, logicamente, eu me senti profundamente amada também. E também sentia profundamente um amor pelas pessoas, por mim, por tudo que estava ali. E a alegria que eu sentia, a sensação que eu tinha naquele momento é que eu estava dando gargalhadas. Só que essas gargalhadas, a nossa forma de dar gargalhada é com a garganta, né, com a boca, enfim. Não tinha isso. Como eu não tinha um corpo físico, é só a sensação, tá? Aquele prazer da gargalhada, aquela agitação, aquela vibração da gargalhada. Não sei exatamente o que eu estava fazendo lá, mas eu sei que eu estava interagindo com aquelas pessoas. E fora a sensação de paz, assim, de ausência de qualquer perturbação. Não havia nenhum tipo de perturbação, de dor, de sofrimento. Acredito até que naquela realidade onde eu me encontrei, não havia a menor possibilidade de um pensamento negativo, de um pensamento ruim, de raiva. Parecia que não havia espaço para isso. Isso não tinha como aquilo, é como se não coubesse. Não tem como você ter um sentimento ruim numa realidade daquela. Bom, essa foi a parte da experiência, que ela foi uma experiência curta, né? Mas um detalhe sobre, apesar de ter sido curta, a sensação que eu tive é que eu nunca saí de lá. Quando eu estava lá, eu esqueci completamente essa realidade daqui. A sensação é que eu sempre estive aqui, eu não tinha nossa, acabei de chegar. Não, eu sempre estive aqui e não vou sair daqui. E, na verdade, não é que você pensa sobre sair ou chegar, não tem isso. Você já está lá. E aí, de repente, eu acordo, né? De repente, eu acordo com a minha mãe aqui, bem de frente para o meu rosto, batendo no meu rosto. Só que no momento que eu acordei, eu não identifiquei o que era a minha mãe. O que é isso que eu estou vendo? Tudo aquilo não fez nenhum sentido para mim. A única coisa que eu sabia é que aquilo era um ser. Eu não sabia homem, mulher, pessoa, ser humano, nada. Eu falei,
negócio estranho, sabe? Olho, eu não tinha linguagem também, tá? É como se eu tivesse acabado de nascer, sabe? Eu não entendi nada, não sei falar, não sei nem o que pensar. Eu sei que eu estou traduzindo os meus pensamentos para a nossa linguagem, mas não que eles vieram em português, tá bom? Mas foram assim, o que é isso? O que são essas coisas? Né? Olha, nariz, o que é isso? E eu lembro que do lado aqui estava meu pai, minhas irmãs, e assim, demorei um pouco para ir digerindo aquilo que eu estava sentindo e vendo. Eu tentei buscar uma analogia, algo assim que eu pudesse explicar a sensação que foi esse retorno, vamos dizer assim. Foi mais ou menos a sensação, só para a gente ter uma ideia, tá? Se eu tô aqui vivendo minha vida, fazendo um monte de coisas, e de repente eu viro uma planta, entendeu? De repente eu viro uma outra coisa. E quando eu percebi que eu entrei no corpo, vamos dizer assim, ou não sei se eu entrei no corpo, se eu me senti nesse corpo, deu uma sensação de tristeza muito grande, de lentidão. A lentidão foi uma das coisas mais terríveis que eu senti ali na hora. Porque, como eu disse, a velocidade daquele lugar era uma velocidade muito intensa. E que velocidade? Não é que eu estava correndo, não. Era frenético, mas não de um jeito estressante. Era intenso, frenético, rápido. Eu lembro que eu acordei, eu tentava explicar para minha mãe o que eu tinha sentido, e eu fazia assim, eu era assim para ela, era rápido. Só que ela não entendia nada, eu também não sabia explicar. Então, se a gente puxar para essa analogia, é mais ou menos isso. Você está aqui vivendo, fazendo um monte de coisas e tal, de repente você é uma planta. Ou seja, você parou. A sensação é que você parou. Nada contra as plantas, eu amo as plantas, tá? E, enfim, fazem parte da natureza, tem uma energia ótima. Mas a sensação de estático. Eu tive essa sensação quando eu voltei. E aí eu olhei aquela coisa assim, tipo, 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas separadas, assim, tipo, meio soltas, assim, uma pessoa aqui, outra ali, meio parado, meio lento, slow motion, um negócio, sabe? O que é isso? A gente virou tartaruga, sabe? Isso me deu uma frustração, uma angústia, um monte de sentimentos estranhos, e como eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não sabia nem o que era a minha mãe, naquele momento, a sensação de raiva também. Quem me tirou de lá? Que absurdo, como virou uma prisioneira. Aí, lógico que foi acalmando, e isso eu tô falando, tá demorando, mas isso foi o quê? Pouquíssimos minutos para digerir tudo isso. Acho que uns 2, 3 minutos para eu olhar e falar, é uma mulher. Aí daqui a pouco, nossa, verdade, minha mãe, né? Aí fui reconhecendo meu pai, minhas irmãs. Depois de um tempo eu reconheci minha casa. Minha casa foi a última coisa que eu reconheci. Ok. A experiência foi essa, curta, mas logo depois dela, lógico que eu queria compartilhar com a minha família tudo isso, né? Porque eu falei, gente, eu quero que eles sintam isso também, né? Deixa eu, sei lá, não sei como que você faz a pessoa sentir aquilo. Enfim, não faz, né? Aí eu queria contar, eu também não sabia contar, porque eu ficava falando que eu vi uma coisa muito legal, que eu ria muito e que era rápido. Aí olhar para mim e falar, tá bom. E daí, né? Eu queria frisar uma coisa sobre o tipo não é uma boa palavra, sobre o que eu percebi sobre esse sentimento de amor, o que o amor é, não sei. É muito difícil de definir o amor, né? Mas a sensação do amor que eu tinha lá era um amor totalmente conectado com a alegria. É como se a alegria tivesse como fonte esse amor. E esse amor não é somente por essa pessoa, por uma pessoa, é um amor pela vida, é um amor por si mesmo, é um amor que essa é uma satisfação de gostar de tudo ao seu redor, de gostar de tudo, de viver, de experienciar, enfim.
se a gente puder traduzir isso na nossa vida, eu diria que estaria refletido assim nas coisas que a gente gosta de fazer, não sei, né? Assim, fui tentando interpretar esse sentimento no dia a dia, sobre o cuidado que a gente tem com a gente mesmo, as coisas que a gente mais gosta de fazer, as pessoas que a gente tá perto, enfim, e a forma como a gente lida também com as dificuldades, se a gente enxerga com um olhar mais amoroso, ou se a gente, sabe, traz sempre aquele sentimento de repulsa, enfim. Então, eu diria que é um amor mais abrangente, assim, ele transcende essa ideia de amor somente entre pessoas, somente entre duas pessoas, ou só amar o filho. Não, ele é uma coisa mais ampla. E essa alegria como fonte do amor, para mim, ficou muito conectado, porque hoje, para mim, e o que eu tirei de compreensão dessa experiência, tá? Agora já estou trazendo uma compreensão. Eu entendo que é impossível você ter alegria na vida. Você pode ter pequenos momentos de risada, diversão e tal, mas de alegria mesmo, sem que você ame a sua própria vida, sem que você tenha um amor próprio, sem que você ame as pessoas, sem que você saiba, assim, sem que você se conecte, na verdade. E a sensação que eu tive é que esse amor era, na verdade, a conexão em si, entende? A conexão é o amor. E por isso que eu me sentia tão conectada com aquelas pessoas. Porque, no fundo, o que trazia essa conexão era o amor. E, olha só, e ao mesmo tempo eu era aquele amor. Então, assim, quando a gente ama, a gente se conecta com a gente mesmo. Já chegando em várias conclusões aqui. E eu depois fiz algumas interpretações dessas. Eu fui tentando digerir, tá? Hoje eu consigo relatar com mais clareza isso. Como eu disse na época, eu só falei que era rápido, era muito legal, né? Hoje eu acho que eu consigo trazer mais elementos, assim, enfim. E uma das coisas que eu também me trouxe como compreensão é que essa realidade física e densa, muito pesada, e até dolorosa em vários sentidos, não só dor física, mas uma dor emocional, assim, de você estar separado, enfim. Essa realidade que a gente vive, ela é impossível naquela. É como se nessa realidade daqui a gente consegue fazer algo como construir coisas, né? A gente tem etapas, a gente produz coisas, a gente cria problemas, a gente resolve problemas. Toda a densidade traz isso, traz essas possibilidades, que numa realidade como aquela já não pode. Como eu mesmo disse aquela hora, era impossível pensar em algo ruim naquele lugar. Então, logo, não havia problemas. Então, a gente não tem um problema para resolver, entende? É aquilo que é. Então, para isso que eu entendo que faz sentido que a gente venha passar por uma experiência talvez até dolorosa, difícil, para que a gente construa, para que a gente tenha essa experiência de materializar o amor de diversas formas, vamos dizer assim, né? Fazer o que gosta. Por exemplo, na época eu fiquei pensando, nossa, o futebol, que eu gostava de jogar futsal, na verdade, né? Falo futebol, mas era futsal. Eu amava jogar futsal, era uma coisa assim que, na verdade, eu gosto muito até hoje, mas eu não posso mais jogar. E eu era fissurada por jogar futsal. Jogava de manhã, de tarde, de noite, todos os dias que eu podia. E eu me lembro que depois da experiência eu falei, nossa, naquele lugar eu não ia querer jogar futsal. Eu não ia querer porque não chega nem aos pés da sensação que eu tive lá. E ao mesmo tempo que isso me parecia muito legal, nossa, que lugar maravilhoso, ao mesmo tempo isso me entristecia um pouco. Eu falei, mas eu não quero parar de jogar futsal. Então, será que é por isso que a gente vem ter uma experiência aqui, assim, e tem a experiência boa e a experiência ruim, e isso faz parte também de uma coisa legal que a gente quer fazer, sabe? O futsal sempre foi para mim né, foi o esporte que eu mais... Eu coloco o futsal acima do futebol, inclusive, para mim o futsal é o esporte que eu mais amo até hoje.
E apesar das minhas lesões, né, que eu tenho algumas lesões, mas é o que mais se aproxima, a experiência que eu tive nesses 12 anos, que eu joguei por 12 anos, é o que mais se aproxima do que eu sentia lá. Mesmo assim, e não estou falando que não haverão outras experiências na minha vida que se aproximem, né? Estou planejando aí, talvez, quem sabe, ter um filho futuramente, não sei, né? Mas dizem que a maternidade é uma coisa assim inexplicável, né? De qualquer maneira, até hoje, essa experiência que eu tive, eu nunca consegui sentir nada próximo do que eu senti nesse dia com essa experiência. Foi muito... não tem como você... Não, era quase impossível, tá? É quase impossível de você sentir isso nessa vida aqui. Eu acho impossível, na verdade, né? Dá para chegar perto, mas não sei, eu posso estar equivocada nessa minha fala, mas pelo menos é a compreensão que eu tenho neste momento. Bom, depois que eu acordei, não é que eu acordei, né? Depois que eu saí do desmaio, depois de um tempo, eu percebi que tinha uma pessoa que eu reconheci naquele lugar. Não que eu reconheci lá, porque, como eu disse, eu não lembrava dessa realidade aqui. Mas depois que eu retornei, depois que eu acordei, que eu falei, nossa, aquela pessoa que eu estava interagindo, que era uma das mais próximas ali, próximas de proximidade, não de... Né, todo mundo era próximo ali. A que estava interagindo diretamente comigo, eu falei, nossa, é a fulana, uma amiga minha, que eu não vou citar o nome, enfim. Falei, nossa, mas é ela mesma. A sensação que eu tinha de que era reconhecer ela mesma, era ela. E ela tá viva, existe, tá tudo certo, minha amiga ainda. Eu não contei essa experiência para ela. Mas, sim, eu tenho contato ainda com ela. E aí você fala, mas como que tá aqui e tá lá ao mesmo tempo? Não sei, né? Mas eu tenho minhas hipóteses. Eu acredito que, como a mesma sensação que eu tive de que eu nunca saí de lá, ela também não saiu, né? E se a gente não saiu de lá, então será que a gente está lá ainda? E aí, essas são hipóteses, tá bom? Eu não cheguei a essa conclusão, se eu tenho certeza, eu não tenho certeza, mas faz sentido pensar nisso. Como se eu tivesse conectada de alguma forma, como se eu fosse uma extensão desse ser que sou eu mesmo. E aqui está uma parte da minha consciência, mas a minha consciência maior ainda está naquele local. E toda vez que eu me conecto comigo mesma, ou seja, que eu consigo amar, que eu consigo gostar das coisas, que eu consigo trazer isso para essa vida, de alguma forma eu estou me conectando novamente. Essa é a compreensão que eu tenho, né? Por enquanto. Como eu disse, pode estar equivocada, mas faz sentido, como que eu encontrei ela lá. E ela está aqui. Como que eu tive a sensação de nunca ter saído de lá também, né? Bom, depois que aconteceu isso, eu contei minha experiência para algumas pessoas. Só que aí a gente ouve aquelas coisas, né? Não, mas isso aí foi uma alucinação. É normal. Quando a gente desmaia, a gente tem visões e tal. A gente vê coisas que já estão na nossa cabeça. Olha, se isso é alucinação, eu gostaria de viver alucinado o resto da vida, porque foi maravilhoso. Mas, assim, acho que nenhuma alucinação, pelo menos o que eu ouço, tá? As pessoas descreverem sobre alucinação, elas falam sobre uma coisa tão amorosa, tão profunda, e tão alegre, assim, uma coisa tão bonita, tão conectada quanto isso. Então, não fez muito sentido. E fora que, assim, se fosse também fruto da minha imaginação, quando a gente imagina algo próximo dessa realidade daqui. A gente imagina pessoas com olhos, boca e nariz, a gente imagina as coisas acontecendo numa ordem cronológica, a gente imagina fatos, acontecimentos, a gente imagina corpos de luz vibrantes, sentindo amor e alegria profunda. E
sabe? A nossa imaginação pode ir muito longe, na verdade. A gente pode imaginar isso também. Mas também não foi um sonho, né? Quando a gente sonha, é muito diferente de um sonho. Quando a gente sonha com coisas, né, conteúdos, claro, pensamentos, medos e tal. E a gente tem sonhos com cenários, né? A gente tem um cenário no sonho, assim, acontece alguma coisa. Às vezes é um cenário meio confuso, mas tem um cenário, né? E lá não era exatamente um cenário. Não tinha um cenário assim de tem alguém brigando ali, tá acontecendo alguma coisa aqui. Não tinha um cenário material, assim, sabe? De uma coisa que estava acontecendo. Então, me parece que não faz muito sentido pensar nessas hipóteses. Outra coisa que foi interessante também sobre a experiência é que, na verdade, naquele momento, ela para mim foi só uma experiência. Foi só uma experiência muito legal e que me deu uma certa angústia por não poder nem compartilhar, nem vivê-la de novo. Mas, futuramente, lá, quando eu estava já na faculdade, ela veio mais à tona como foi um período da minha vida, um período curto, onde eu estava fazendo algumas escolhas aí, alguns caminhos. E eu tive a sensação de que essa experiência, ela veio mais ela vinha como um lembrete, assim, lembra disso. Não, é como se fosse uma bússola, né? Eu costumo equiparar essa experiência como uma bússola. Às vezes eu ia fazer alguma coisa e eu tinha a sensação de que eu estava apontando para o lado oposto do que eu vivi nessa experiência. Como se eu tivesse ido... É como se fosse assim, de um lado, um futuro muito triste, cinzento e estranho e lento, enfim, e do outro lado, uma coisa mais alegre, viva e amorosa. E isso aconteceu com relação à minha faculdade, por exemplo. Eu estava fazendo um curso, nada contra o curso, era um curso ótimo, e também acho que cada um tem o seu caminho, tá? Então, que fique claro que eu tive a sensação de que aquele não era o meu caminho, mas não estou julgando o caminho de ninguém. Mas eu me lembro que eu tinha um conceito muito forte, até por conta das conversas que eu tinha com meu pai e tal, que aquele curso era muito bom, que eu não podia deixar de fazer aquilo, que era esse meu caminho e tal. E eu coloquei aquilo na minha cabeça e fui fazer. Mas eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer porque eu sentia um vazio muito grande quando eu ia para lá. Era muito ruim. E aí algumas pessoas vão dizer, será que é porque você está com dificuldade de acompanhar o curso? Não tinha dificuldade de acompanhar o curso. Desculpa falar, mas era fácil. Claro, tinha suas dificuldades também. Tinha umas matérias difíceis, mas se não era essa a questão. A questão, o difícil mesmo, era aguentar esse vazio. Eu não aguentava. Eu comecei a faltar muito. Mas aí eu comecei a pensar que eu faltava porque eu era fraca. Foi um pensamento que me veio em mente na época. Eu falei, nossa, como eu sou fraca, sabe? Todo mundo aguenta fazer, todo mundo tá vindo, todo mundo consegue frequentar as aulas, e eu não consigo, eu desisto, eu paro, e eu ia parando as matérias, só que eu não contava para os meus pais, eu ia faltando na aula, eu ia para outro lugar, encontrar amigos e tal, ou às vezes eu ficava lá no carro sem ter o que fazer. Eu preferia ficar no carro, no estacionamento, do que entrar na aula. E aquilo, eu persisti, pra você ter uma ideia como eu fui teimosa, eu fiquei por 5 anos lá. 5 anos frequentando aquele lugar com essa sensação de vazio, e eu não tinha essa clareza de que não é, e pronto, muda, troca, né? Mas aí teve um dia que um professor falou assim, quando vocês tiverem a oportunidade de ir para tal lugar e fazer tal coisa, abracem essa oportunidade, vai ser uma oportunidade ótima. E ele estava falando com uma empolgação. A hora que ele falou aquilo soou para mim como uma coisa tão... Aí veio a lembrança da experiência. Soou como totalmente oposto, assim, aquilo que eu senti. Sabe, uma sensação horrível. Falei, nossa, pra onde eu tô indo, gente? Não é pra lá. Naquele dia eu bati o martelo, não vou fazer mais esse curso. Naquele dia, eu não vou me lembrar se naquele dia eu parei o curso, porque eu ainda tive que lidar com essa questão de falar para eles que eu não ia, né? Avisar minha mãe que eu não ia mais continuar. Enfim, apesar que minha mãe era mais tranquila com relação a isso, né? Mas, de qualquer forma,
ali naquele momento eu bati o martelo de que não fazia mais nenhum sentido. Essa foi um dos momentos onde essa experiência meio que me acordou. Só que depois dali, eu comecei a prestar muito mais atenção nisso. Foi nesse momento que eu comecei a prestar mais atenção nessa sensação. É uma coisa mais sensorial, sabe? Uma coisa mais intuitiva. É como se você tivesse... Principalmente nos momentos onde você está mais... Eu vou dizer assim, mas não que eu acho que tem caminho errado, mas indo para o caminho errado, vai. O errado para você, né? Tem um errado que é o errado para nós. Então, quando tá nessa situação, você acaba falando, olha, lembra daqui. Aí parece que dá uma norteada. Então, isso aconteceu a princípio com a faculdade, que foi determinante para eu encerrar um curso, que por sinal era um curso de exatas, eu gosto muito da área de exatas. Na verdade, eu gosto de matemática, não necessariamente de todas as áreas de exatas. E acabei indo depois, mais para frente, acabei indo para a área de humanas, me tornei psicóloga, mas que também não foi um caminho tão fácil de assim, o que eu quero fazer, de repente eu já sei. Não, foi um processo para saber o que eu faria. E também, depois dessa experiência com a faculdade, teve mais duas que foram muito claras para mim também. Que foi quando, uma certa vez que eu terminei um relacionamento, né? Na verdade, não foi eu que terminei. Eu não queria terminar. Mas naquele momento, eu me lembro que o sol estava se pondo e eu estava chorando muito. E eu olhei para o sol e eu lembro que eu tive uma sensação muito forte, porque essa experiência que eu tive, ela tem uma similaridade, eu vou dizer assim, se é que não tem uma conexão, com essa coisa gostosa que a gente tem do sol, sabe? De a gente olhar para o sol e ter uma alegria, uma coisa boa. E eu me lembro que eu olhei para o sol e veio uma sensação de tá certo, é por aqui, tá certo, é para acabar mesmo. E aí eu me aliviei, eu senti um alívio, não porque eu não queria mais, eu senti um alívio de uma convicção, uma sensação de uma aceitação, mesmo que eu estivesse triste, que tá certo. E inclusive me deu uma sensação de otimismo, de que assim, vai dar tudo certo, sabe, vai ser bom. E depois, na terceira vez, foi com o meu atual marido, que quando eu encontrei com ele, eu saí do local onde eu estava indo embora. Eu não tinha mais dinheiro para continuar lá, era um barzinho, tinha que ir embora. E a minha amiga falou, vambora. Eu falei, vambora, não tem mais nada, vambora. Aí deixei minha amiga na casa dela. E aí veio ali foi uma voz mesmo, a sensação de que uma voz assim, quase que gritou, volta lá agora, sabe? Aí eu falei, não, mas eu ainda justifiquei, eu falei, mas eu não tenho dinheiro, como assim eu vou voltar lá? Eu tinha nada, tava zerada. Que nessa época eu ganhava muito pouco, tinha muito pouco dinheiro mesmo. E o dinheiro que eu tinha era para pagar umas continhas ali, acabou. Então, nessa época, eu realmente saía só quando dava mesmo. E eu nunca fiz isso, eu vou lá sem dinheiro. Nunca fiz isso. Mas foi tão forte assim, volta agora, sabe? Quase que uma ordem. Aí eu voltei, né? Voltei meio assim, meio vergonhada, né? Do tipo, que esquisito voltar assim, sem poder pagar uma cerveja, né? Mas... E eu voltei lá e para retornar, o meu marido estava lá, ele não era meu marido, ele não era nada meu. E naquele momento, naquele dia, a gente ficou lá no bar até o bar fechar, né? E dali em diante a gente iniciou um relacionamento e estamos juntos até hoje. Bom, esses são... Eu conecto essas experiências que eu acabei de relatar com a experiência da EQM, né? Como se fosse, assim, um lembrete mesmo, que de vez em quando vem aqui e me mostra, me traz um pouquinho de clareza do que não faz, do que está indo contra o sentido que eu estou buscando, que todos nós acho que buscamos, né? Essa alegria, essa satisfação. Bom, é isso.
Não, tem mais uma experiência, mas posso contar? Não sei se posso contar. Tá, depois você corta esse pedacinho ou fica estranho? Não, pode ficar tranquilo, eu corto tudo que precisar. Quando eu era criança, eu tinha uma tendência a acreditar em tudo que me falavam, né? E tem relação com a experiência de que eu acreditava em tudo. Então, qualquer pessoa que viesse para mim e me ameaçar, entre aspas, falasse, essa religião aí não serve, você vai para o inferno. Eu acreditava, eu vinha avisar minha mãe, minha amiga falou que se a gente não mudar de religião, a gente vai para o inferno, vamos todo mundo mudar. Eu acreditava em tudo. Daí depois o outro vinha falar que era outra, eu já tava, né? E eu lembro que minha mãe era muito tranquila, assim, ela sempre me acalmou nesse sentido. Eu falava, e agora, o que a gente faz? Porque daí a gente vai ser julgado. Ela falava, calma, filha, não é assim não. Né? Ela me acalmava, falava, você tem que buscar aquilo que você acredita, as pessoas falam um monte de coisas e tal. E fui me acalmando à medida em que eu fui conversando com a minha mãe sobre essas falas, né, amedrontadoras. Mas elas sempre ressoaram em mim como tem certeza que você não vai pro inferno se acontecer tal coisa, sabe? Isso quando a gente é mais imaturo, né? Mas depois da experiência, eu não tive mais esse problema. Estou chamando de problema, né? Mas eu não tive mais essa vulnerabilidade. Porque toda vez que alguém falava alguma coisa, assim, e aquilo não ressoava muito, não encaixava muito com a minha experiência, eu falava, mas viu, é naquilo que eu acredito. Aquilo lá faz sentido, sabe? Não que eu ficava falando isso pra pessoa, tinha pra mim. Não, eu entendo que aquela experiência foi tão amorosa, tão profunda, que se eu posso chamar alguma coisa de Deus, né? Ou chame como quiser, porque cada pessoa, né? O conceito são só conceitos, enfim. A sensação de ser amada e acolhida, de pertencer a uma coisa tão, tão forte, uma luz tão intensa, era tão grande, que aquilo para mim fazia sentido, de ser uma referência, assim, do que divindade eu busco, vamos dizer assim, ou que força superior, aquela eu busco. Então eu passei a chamar aquilo de Deus de alguma forma, para mim, internamente. Eu não fico. Por sinal, essa é a primeira vez que eu estou relatando com tantos detalhes, tá? Nem para minha família eu contei com tantos detalhes assim. Como elas têm uma experiência também, cada uma tem uma experiência, a gente conversa muito sobre muitas coisas, mas a minha família eu entendo como bastante espiritualizada. Eu entendo que a minha é só mais uma, no fim das contas. Para elas, tá? Mas para mim é importante. Então, essa experiência também me serviu como um lembrete do tipo, pode acreditar em tudo que você ouve. É isso. E uma confiança de que eu vou chamar de aquilo, mas é uma referência. É como se tivesse uma referência. É isso que eu acredito. Então, tudo que não fazia sentido com aquilo e tudo que me trazia medo, não existia medo lá, né? Me trazia uma sensação de medo, ficava me amedrontando, não, porque você vai para o inferno. Eu falei, que saco. Né? Não me parece fazer muito sentido amedrontar as pessoas. Então, eu passei a não... Eu tive uma confiança. Bom, é isso, acho que deu para entender. Enfim, essa é a minha experiência. Tá aí, se quiser fazer as perguntas. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Bruna, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Você vai amar e o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho para assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. Nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?